Jesus, ele não é um Deus que vai falar, olha, se você me ama, mas tem dificuldade com alguém, tudo bem, vamos caminhar juntos. Jesus fala, não perca seu tempo. Não tem como você falar que é meu discípulo odiando uma pessoa. Não tem como você falar que me ama, quando na verdade você tem atos de maldade, atos de crueldade contra uma pessoa. Logo, amar é uma decisão. Eu decido amar, mas eu posso decidir amar da maneira errada. Eu posso decidir amar com base no dinheiro. Eu amo aquela pessoa porque essa pessoa paga as minhas contas. Eu amo aquela pessoa porque aquela pessoa me acolhe. Aquela pessoa sempre vai falar coisas boas para mim. Mas quando olhamos para o amor das Escrituras, o amor revelado em Cristo, o amor pelo qual Deus deseja que nós venhamos a praticar, é o amor que se espelha em Cristo. Cristo, Ele nos ama, mas não significa que o amor de Cristo é comparado ao amor de um pai de uma época pós-moderna, que tem um filho e que não disciplina seu filho. Um pai nos dias pós-modernos é capaz do filho pegar um veículo, dirigir embriagado, atropelar, matar, e ainda o pai dizer que o filho que causou todo esse caos, ele é um coitadinho. O nosso Deus, Ele não nos trata como filhos coitados, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Então, o primeiro mandamento dessa série Mandamentos Recíprocos é que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos ama. Se você tem dificuldade de amar alguém, se você tem no seu coração traumas, rancor, ódio, confesse seu pecado, pois o seu comportamento não é um comportamento de um crente. Uma vez que entendemos que nós precisamos nos amar, vamos olhar o que poderíamos chamar talvez um estudo de caso, na própria Escritura. O estudo de caso, para entender a aplicação desse texto, é olhar para uma igreja, e a igreja se chama Corinto. Os corintianos. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha muitas questões que precisavam ser tratadas, como todas as igrejas. Irmãos, é fascinante quando lemos as Escrituras e Deus, Ele não oculta os problemas da igreja. Sabiam disso? Deus, Ele não oculta os problemas das igrejas. Deus poderia simplesmente falar, olha, as igrejas minhas não têm problema. Ele poderia maquiar tudo, né? Falar para o Espírito Santo quando fosse inspirar um autor, essa parte não coloca. Não, Deus, Ele faz questão de registrar os problemas da igreja. Deus faz questão de revelar publicamente os pecados, inclusive, de grandes homens notórios, no passado, como no presente. Deus, Ele trata a igreja dele, não nas escuras, mas claramente. Porque Ele deseja que nós venhamos a olhar para Ele, porque Ele é um Deus santo, e Ele não é um Deus que coloca debaixo do tapete as coisas. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos escândalos, por exemplo, na igreja de Corinto, em que um filho está tendo relações com a sua madrasta,
Todo mundo na igreja sabe, todo mundo na igreja tem o conhecimento, as pessoas fora da igreja também sabem, mas a igreja não trata. Ao ponto de Paulo falar, entregue esse para Satanás. Irmãos, a igreja de Jesus é um local para nós tratarmos sim pecados. É um local sim para conversarmos à luz da palavra, buscando a direção. E essa igreja com tantos problemas, um deles também era divisões. Uma igreja dividida em grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida estava se destruindo. E Paulo escreve ali 2 cartas, ou melhor, 3 cartas Paulo escreveu, temos apenas o registro de 2, para poder orientar os irmãos sobre aquilo que eles estavam fazendo. Olha, meus irmãos, vamos parar. Vamos parar com essa divisão, vamos parar com o que está acontecendo de brigas internas. Paulo, ele é inspirado pelo Espírito Santo e ele vai chamar a atenção da igreja. E agora no capítulo 11, especificamente, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, nós iremos acompanhar a partir do versículo 17. Enquanto você está abrindo 1 Coríntios 11, Paulo, nesse capítulo, ele vai falar sobre algumas instruções na adoração e também da ceia do Senhor. O capítulo 11, Paulo começa fazendo uma afirmação: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, no versículo 2, ele vai dizer: eu os elogio por se lembrarem de mim. Então Paulo, ele não é uma pessoa que somente vai dizer aquilo que está errado dentro da igreja. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas dentro da igreja que só gostam de apontar o erro, não é isso? É igual na nossa vida, não é? Tem pessoas que só gostam de dizer para nós o que está faltando. Olha, você não consegue isso e ponto. Paulo aqui nesse momento, ele está apontando, olha, eu quero elogiar vocês. Então Paulo, em momento algum, ele está trazendo uma carta com juízo só condenatório. Pelo contrário, Deus inspirou, o Paulo, o apóstolo, para ele falar a direção de Deus para aquela igreja. Uma vez que Paulo, ele traz essa palavra do elogio, agora o versículo 17, agora Paulo vai começar a mudar o tom da sua fala. Olha o que Paulo diz: entretanto, depois de tecer elogios e agradecimentos, Paulo agora vai dizer: nisso que vou lhes dizer, não os elogio. Imagine você receber uma carta de uma autoridade eclesiástica, que inclusive era desrespeitada dentro da igreja. Paulo, ele escreve a 2ª carta aos Coríntios, principalmente para defender o seu ministério apostolar, e ele vai agora falar: olha, eu não elogio vocês. E o que ele vai dizer para não elogiar? O versículo continua: pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Irmãos, imagine a Betel receber uma carta do próprio Deus falando: a reunião da Igreja Batista Betel mais faz mal do que bem. Porque quem está mandando essa carta é o Espírito Santo, gente. Deus está dizendo: a reunião de vocês, Igreja de Corinto, mais faz mal do que bem. E se nós olharmos para um outro texto, lá em Malaquias, Deus fala por intermédio do profeta Malaquias: quem me dera alguém fechasse as portas do templo para que eu não pudesse mais receber esse culto de vocês. Eu não suporto mais o culto de vocês. Já imaginou Deus falando isso?
Pois é, ele já disse isso por intermédio do profeta Malaquias. E agora Deus está repetindo a mesma fala, dizendo: o culto de vocês, as reuniões de vocês, mais fazem mal do que bem. E aí Paulo vai descrever, o texto bíblico vai descrever, o verso 18, por quê? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Será que esse problema da divisão na igreja acabou ali no primeiro século ou continua nesses quase 2000 anos? 2000 anos, né, gente? O que está acontecendo? 2000 anos de igrejas que vivem dividindo-se por questões diversas. Ouvi histórias de igrejas que se dividiram no passado por questão de cor, a cor da igreja que foi pintada. Um grupo ficou indignado porque a igreja, ao invés de ser pintada de azul, pintaram a igreja do lado de fora de amarelo. Aquele grupo falou: vamos sair dessa igreja. Essa não é uma igreja de Deus. Olha o ápice para a divisão de uma igreja. É claro que houve cismas a respeito de doutrinas e assim por diante. Mas a divisão que estava acontecendo ali era algo tão evidente que estava se notabilizando em outros locais. Paulo ele fala: eu ouço dizer. Não era algo apenas interno. Saiu das paredes. Está na praça, está nos jornais, está nas notícias, está no Instagram, está em tudo que é canto. Só vocês não estão percebendo, há divisões. Paulo ele vai avançar dizendo: e até certo ponto eu creio. Por que que ele entende que essa divisão era real? Porque era necessário que houvesse por intermédio dessas divisões a revelação daqueles que seguiam caminhos de heresia. Em geral, divisões partem principalmente de olhares de heresias. Quando estudamos a história da igreja, a igreja no início da sua jornada, ela teve que lidar com muitos ataques. Por exemplo, a ideia de que Jesus ele era 50% homem, 50% Deus. A ideia de que Jesus ele não era Deus. Vários grupos se levantaram dentro da igreja para tentar dissuadir e esvaziar a mensagem de Cristo. Tanto que um dos grupos que nós falamos aqui em vários cultos eram os gnósticos, os judaizantes, falando que Jesus ele era um lunático, que Jesus ele era um charlatão. A divisão que acaba ocorrendo dentro da igreja, em geral, revelam pessoas que não têm a solidez na sã doutrina. Revelam não conhecer as Escrituras. Revelam conhecer de técnicas humanas, mas não da Sagrada Escritura. São homens que usam discursos, narrativas, usam carismas, mas não se dobram diante de Deus. São pessoas que gostam de fazer, como Jesus acusou os fariseus, longas orações em praça pública, mas eles roubavam e não julgavam a causa da viúva. Paulo ele está agora inspirado por Deus falando: olha, essas divergências estão dentro de vocês, e qual é o objetivo? Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. As divisões dentro da igreja mostram que nós deixamos de seguir essa ordem de Jesus, amar uns aos outros, e começamos a brigar um com os outros. A igreja estava enfraquecendo,
E Paulo ele vai dizer ainda no verso 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era conhecida como a festa do amor. Essa festa do amor era a reunião da igreja, dos irmãos, aonde eles celebravam Cristo, testemunhavam da graça do Senhor e anunciavam a volta dele. Mas o pessoal ali da igreja, por causa de briga, transformaram a festa do amor na festa UFC, a festa do ringue, a festa da briga, do boxe. Eles transformaram a festa da graça, da comunhão, do partir do pão, na festa da intriga, da embriaguez. Eles transformaram um símbolo da graça, do amor, da fraternidade, da comunhão da igreja, em algo espúrio, a ponto da sociedade olhar para aquilo e falar: olha, não vai ali, porque ali o pessoal briga. Parece que algumas das reuniões da igreja de Corinto pareciam algumas reuniões de algumas famílias que, graças a Deus, não acontecem na Betel. Aquelas reuniões que começa tudo bem e termina todo mundo falando: nunca mais eu piso aqui. Eram reuniões complicadas, e Paulo vai dizer o seguinte: porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro fica bêbado. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? E aí ele faz uma pergunta: ou desprezam a igreja de Deus? Às vezes nós passamos rápido nessa expressão: desprezam a igreja de Deus. Essa é uma expressão que você poderia até grifar de repente na sua Bíblia. Sabe por quê? Quando você despreza o seu irmão, você não está desprezando uma pessoa. Você está desprezando, sabe quem? A igreja de Deus.